incrível como a palavra exerce tamanho domínio e fascínio sobre nós. Como é perfeito a perfeição. Como é indúbio a dúvida. Como é fácil ser difícil. E inaugurando esse programa, porque já temos um título que é Livres Pensadores. E todas as vezes que você coloca um título, o título sai de você e começa a te comandar. Você se torna escravo dele. Se você é escravo do título, principalmente aqui, estamos falando deste programa. Se você é escravo do seu título, imagine o que você é das palavras do seu dia a dia. Um escritor antigo disse o seguinte: os dragões são colocados nos livros infantis não para dizer para a criança que o dragão existe. Não. Eles são colocados nos livros infantis para mostrar para as crianças que eles podem morrer. Que maravilha a interpretação quando se conhece o que se fala. Quando sabe-se que é fácil sentir o que pensa, falar o que sente e cumprir o que fala. Estamos dando início a esse despertar necessário. E aqui do meu lado, o meu grande irmão de caminhada. Já estivemos juntos em outras fogueiras, em outros templos, em outros terrenos. Meu irmão Sebastião Camargo. Como vai, Sebastião? É uma alegria retornar aos velhos tempos. Sim. E esta viagem no tempo para nós é motivo de muita honra, de muita glória, né, Marcos? Não só nesta vida, que és a causa de tudo que está acontecendo agora, você sabe disso. Temos uma gratidão imensa e eterna por ti. Mas não só daqui. Desde quando eu era seu ratinho de laboratório lá em Atlântida, até os dias atuais, certo? As proezas que já fizemos, estamos aqui para lembrar de nossas memórias e, quiçá, acessar o vir a ser, o nosso futuro. Que nós não sabemos o que é, porque viemos da Atlântida. Sim. Egito, Grécia, Indochina, Índia, e hoje estamos aqui, nós não sabemos agora qual será a próxima escala, qual será o próximo porto. Fica difícil até para quem acredita acreditar. O escritor Hemingway um dia disse que é da ingenuidade, só pode ser da ingenuidade que nasce toda a maldade. E o que fazer? O que pensar? Lembra de Aristóteles? Só antes de eu falar o título que nós vamos discorrer hoje, Aristóteles tinha 3 fases que ele percorria para que se concretizasse a ética: ethos, pathos e logos. Então você tinha que saber, eu tinha que conhecer o teu comportamento quando ninguém te olhava. O que você faz quando ninguém te vê? Essa é a verdadeira ética. Porque fazer quando os outros estão vendo é a mesma coisa de ser bonzinho com um lutador de jiu-jitsu com quase 2 metros de altura. Isso não é ser ético, é ser inteligente no mínimo, né? Você não vai querer dar uma de bom com aquele cara. Então a ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Antes, um playboy há 2000 anos atrás, 2022 anos atrás, um playboy chamado Jesus Cristo disse: eu vou curar, eu vou... Quando ninguém estava vendo. Quando ele viu alguém que estava vendo, era o cara que testava todo mundo para ver se ficava nesse ou em outra dimensão. Uns chamam de demônio, outros chamam de... Ele preferiu chamar de irmão. Menos educado, mas ainda assim irmão. André Luiz narra a história, a sua história, que enquanto ele não estava vendo, tudo era umbral. Quando ele começou a ver Clarencio, era o nosso lar. Então, quando ele achava que ninguém estava vendo, ele saía chutando, bebendo água de poço, comendo alface largada, quando ele achava que ninguém estava vendo. Quando ele percebeu que alguém via, se tornou o maior dos médicos, entre os médicos. Se tornou um guia. E com certeza tem hoje seguidores, porque deve ser muito bom seguir um cara daquele. Pelo menos merecer que ele amarre as nossas alparcas.
Não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E por aí segue, sai baba antes um menino descuidado quando começou a ver a maior das criaturas. Paulo, o apóstolo, matava, bebia e fornicava quando ninguém via. Quando ele passou a ver, se tornou o maior dos apóstolos. E o que somos nós quando... Eu vinha vindo para essa gravação e da cidade onde eu moro, Andradina, até 3 de agosto, 37 quilômetros exatos, constante em placa, tem um pedágio. Eu esqueci de pegar o dinheiro do pedágio, falei, estou com o meu cartão de crédito, passa na hora. Cheguei lá, a moça falou, não passa. Encosta ali, e está um calor aqui, gente. Nós estamos gravando às 2 horas da tarde. E eu já tinha tido essa ideia da intuição, o que fazer quando ninguém está vendo. E a moça, para judiar, me deixou quase 30 minutos esperando. Nos meus 5 primeiros minutos, eu xinguei feito. No 6º minuto, eu falei, mas do que é mesmo nós vamos falar? O que fazer quando ninguém está vendo? Caí em prece e comecei a agradecer a oportunidade. Mas quem vai nos lembrar? Quem será que vem nos vigiar enquanto nós estamos ao acaso? Essa é uma pergunta que não só nos conforta saber que tem resposta, como nos cria uma certa dificuldade por não entender o caminho. E fadiga por saber que vai ter que percorrer. Porque o caminho é curto, mas é reto. A imaginação, ela não tem permissão para trabalhar neste lugar, a não ser que esteja ligada à intuição do Cristo. E nós não conseguimos nos ligar com facilidade ao que é certo, porque é reto. A nossa imaginação sempre cai num filminho pornô, que, aliás, é um mal que está matando muita gente no mundo. Não só deste mundo, como em todos. Nas facilidades da promiscuidade, na grandiosidade da junção de dinheiro, na facilidade de hostilização de terceiros e na grande aparência de nos parecermos bons. Porque é fácil doar na cesta da igreja, na caixinha do centro, na mãe de santo no terreiro. É tão fácil parecer ser bom, Sebastião, pegando 0,000 de alguma coisa, que para muitos é muito, e doando. Esse programa talvez nos toque de maneira diferente, porque na verdade diz mais sobre nós do que qualquer um outro que esteja nos assistindo. Modificar é bom, é fácil. E sobre a palavra modificar vem todos os seus pesares, porque temos 3 lentes sobre as atitudes da mudança. O que é? Para que serve? Como usar? Nos parece que, e eu gostei agora, porque nos parece que é uma frase, é um recurso de linguagem que eu uso desde o programa da Rádio Boa Nova. Quando eu não tinha nada para dizer, eu dizia, nos parece que, para não dizer acho, fica mais chique, fica mais elegante. As pessoas, alguém algum dia me disse, quando eu fico calado, eu passo para você a ideia de que eu sou um grande gênio ou eu sou um desastre total. É quando eu começo a falar que você tem certeza de alguma das 2 alternativas. E nos parece, me foi um auxílio linguístico muito forte. Estamos numa nova era. A cada segundo inaugura-se uma nova era. Cada segundo contém um mundo em si. Vivemos sempre, no mínimo, 1000 anos, 10.000 anos, eu vou chutar aqui, as 10.000 encarnações de Raul, à frente. Não entendemos quase nada. Atrapalhamos sempre tudo. E a palavra mais reta que nos parece pousar agora, a nível de inteligência, considerando a inteligência um produto
da sublimação do instinto, uma antessala da razão e um corredor para a intuição. Mas o que fazer quando a inteligência já não é mais, não lhe cabe mais como salvador? Quando ler não resolve, quando falar dói e quando ser ouvido é quase que impossível. Esses são os tempos de hoje, Sebastião. O tempo da depressão. Não vivemos no tempo do planeta Chupão, aquele vermelho, como é que era o nome dele, que todos nós falávamos, que viria e levaria todo, Hercólogos. Não vivemos no mundo de Jesus. Parece-nos que a depressão é mais adorada do que Jesus hoje. Isso a nível moral. A nível carnal, nós temos dezenas de nomes. E todas elas tocam a nossa vida, nos diz fortemente o que deve fazer no dia. A depressão diz que eu devo demorar um pouquinho mais. Aí quando eu quero estar acima e à frente de todo mundo, a ansiedade me conduz. Aí eles dizem que eu tenho TDAH. Para tudo tem uma sigla, para tudo tem um nome. E em todas elas, só existe um componente que é de pronto afastado. Jesus. Porque para a depressão entrar, Jesus não pode estar participando. E eu iniciei aqui dizendo, aliás, vocês não estavam vendo, nós fizemos uma prece de abertura, e alguém algum dia disse que não adianta, a luz, por mais rápida que seja, todas as vezes que ela chega num lugar, a escuridão já está lá. E isso me fez pensar muito. Se a depressão é a escuridão e se a luz é Jesus, como identificar? Porque Clarencio foi muito... Aliás, Clarencio ser claro é uma redundância, mas Clarencio respondendo a André Luiz, eu sempre estive aqui. Mas onde você esteve, meu irmão? Sempre estive aqui. Aquela manada de seres, aquela pleiade de senhores e senhoras que se precipitaram num abismo dentro, usando como veículo um porco, antes de Jesus olhar, eram fanfarrões. Quando eles perceberam a presença do Cristo em sua vida, aceitaram sua missão de evolução, de voar. E olha que Ícaro precisou subir nas montanhas e um porquinho serviu como uma espaçonave para dali mesmo, porque arranjaram um precipício na hora. Precipício nada mais é do que uma ponte para o Savô. Alguns 1000 anos atrás, o sonho de Ícaro era chegar ao céu, ao sol. O do porquinho foi na hora, assim como o de Dimas. Pai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Espera aí, jovem. Daqui a pouquinho estamos. Isso para não dizer, abre o olho que você já está lá. Como enxergar esses seres? Talvez seja a missão destes livres pensadores. Que eles estão aí. Nós estamos dando exemplo desde do introito, do início, do começo deste programa. André Luiz, o próprio Jesus, que antes de descer, de subir um monte e de descer para tecer as mais lindas palavras do Sermão do Monte, dizem que foi testado. Foi tentado. Aonde você estava quando eu mais precisava? Na música do Duque Dalvan, nos braços. Enquanto aquela pegada na areia era mais funda. Como funciona isso? A você que nos ouve neste momento e que parece que... Porque fazer programa para fazer as pessoas chorar é uma fórmula tranquilamente fácil. É só falar de saudade. Que todos nós sentimos saudades de alguma coisa. Mas nos parece que esse objeto final da saudade nunca saiu de perto de nós. Sempre esteve aqui, presente.
e a sua materialização se faz com a luz do dia. O seu adorno, o seu complemento, com a escuridão das estrelas. E com isso, o despertar necessário traz para o programa de hoje todos os seres, em volta de todas as fogueiras que querem descobrir, primeiro o que é, depois onde vive, e por finalizar, quem nos olha? Sebastião Camargo. Você estava falando, eu estava lembrando de algumas situações. Mas você lembra me perguntando, você olha com a cara para mim, que eu falei, caramba, aonde foi que eu errei? Pois é, mas nós vamos chegar lá. Então, de acordo com Leon Denis, e está na página 243 de nosso livro, o primeiro problema que vem ao pensamento é o do próprio pensamento. Quer dizer, o que é o próprio pensamento? E antes o do ser pensante. Quem pensa? Sou eu, a alma encarnada, ou o ser que me gestou? Porque hoje sabemos que o espírito não pensa. Quem pensa somos nós. Nós é que usamos o raciocínio. Ele usa a intuição. E mesmo para saber do ser pensante, ele fala que isso é um problema capital que está acima de todos os outros. Que para entender isso, teremos que voltar às origens da vida e do universo. Por isso, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Mas para começar o nosso introito, André Luiz ficou 8 anos brigando com seu ego. Um belo de um arruaceiro. Pois é. Para admitir o que ele próprio era. Então, enquanto ele não via quem lhe observava o tempo todo, ele pensava que estava vendo alguma coisa, escondido dos outros olhares. Mas tudo que ele descobriu naquele momento é que o tempo todo o Clarencio lhe observava, não foi? Sim. A única coisa certa para ele era aquilo. Não tinha outra, porque até então ele fazia de um modo como se ninguém o tivesse observando, que é o comportamento ético que deveria ser. Então eu vou fazer de tal modo que eu, estando só, ou milhares, uma nuvem de testemunha me observando, eu estou em paz com a minha consciência, eu estou fazendo o meu melhor, que é o objetivo de todos nós. Mas para fazer isso, para começar esse introito, Miramês propõe o que está na citação, Marquinhos. A maior claridade da alma na explosão da fé acontece quando ela ensina exemplificando, dedicando a sua vida na vivência do que falou, ou então, quando fala vivenciando. Os pensamentos e as palavras são senhores da teoria, e o comportamento, o absoluto que vive tudo o que o amor lhe oferece como norma. E quando entendemos um ensino tão profundo como esse, e ficamos observando o outro, sem perceber que estamos observando a nós mesmos. Uma sala de espelhos. Uma sala de espelhos, não tem como ser diferente. Por isso que um dos itens do segundo livro, no capítulo, para ser mais exato, o início do capítulo final do livro, a vida é o espelho da alma. Quer dizer, eu estou me vendo em exatamente tudo, porque eu sou a síntese de exatamente tudo. Por que admitimos isso quando, em Leon Denis, tudo que existe no cosmos, no universo, está em nós. E tudo que existe em nós está no universo. Eu estou em todas as coisas e todas as coisas estão em mim. Eu sou uma síntese em miniatura de tudo quanto existe. Quando tomamos consciência disso, de observador puro e simples, compreendemos que o tempo todo estamos sendo observados. Principalmente você entende isso quando você tira a veste física e entra no mundo dos espíritos, e você percebe que não tem como você esconder de quem quer que esteja da sua frequência para cima. Você pode até esconder de quem está abaixo de você, porque está em outra frequência,
como André Luiz no seu umbral e Clarencio em seu lar, no nosso lar, na colônia, e ambos estão no mesmo espaço, só que em dimensões diferenciadas. E não conheço outro caminho, até tentei pegar atalhos no decorrer dos milênios, a não ser pela conscientização de si próprio e entender que a consciência, o ser que não pensa e que gesta pelo pensar o que é pensado, e hoje o pensador, quando esse pensador compreende que existe algo muito além do que ele é, e ele próprio é fruto desse pensar, que hoje não pensa, porque o espírito, na sua essência, ele intui. Mas quando nós desejamos pensar, ele nos envia diretrizes, não é correto? Sim. Intuições, diretivas, que personificam no nosso cérebro espiritual, e aí damos o nome de pensamento. Duas coisas precisamos considerar. Eu estou me deixando pensar por esse pensamento que está nascendo, ou sou eu que quero dominá-lo para que ele se adeque às minhas inferioridades? Aonde fica o que queres que eu faça, ou que seja feita a vossa vontade e não a minha? A todo momento nos cercam pensamentos que vêm de vários continentes, de várias épocas. Uma coisa que nos cega é não sabermos entender, por exemplo, o que é o tempo. Nós temos uma coisa que é reto e que você só pode enxergar para frente ou para trás. Dado a isso, a um determinado momento para frente eu morro e em determinado tempo para trás eu nasço. E nesse espaço deveria viver. E com isso nós nos perdemos em diversas curvas, mas num caminho que deveria ser só reto. Nascemos com essa intuição. E com isso desprezamos o que seria um cérebro, o que seria uma mente, o que seria um corpo, o que seriam chakras. E jogamos nas contas dos antigos feiticeiros a compreensão daquilo que nos torna melhor, o autoconhecimento. A todo momento, o bonito é ir no Egito ver pirâmide. Mas autoconhecer, aquilo que está escrito lá, conheça-te a ti mesmo, Deus me livre. Porque se eu conhecer, eu paro de ir para o Egito. Você vai achar, vou gastar meu dinheiro que jeito? Só para você ter uma ideia, teve uma época que alguém me levaria até Chico Xavier, de grátis. Mais tarde, alguém me propôs uma viagem para o Egito, como se fosse para recobrar minhas memórias. E outra época, para onde Jesus transitou. Eu falei, mas se eu sou tudo isso existe em mim, por que eu preciso viajar para algum lugar para saber quem sou ou compreender tudo isso? Que é exatamente a proposta do despertar da consciência. Cada ser saber o que é, de onde iniciou, como veio, como se fez, e hoje saber como acessar tudo isso, ou seja, cada ser aprender a andar com as próprias luzes. E quando começamos a enxergar que nós estamos sendo observados, porque até então pensávamos que só nós é que estava enxergando sem ser enxergados. Então eu faço escondido de alguém. Então quando compreendemos a ética divina, ou a moral humana, a moral divina. E sabemos que o único julgador é a nossa própria consciência e não tem como você escapar dela. Então, você estando presente, me observando ou estando ausente lá em Andradina, faz diferença para o meu comportar? Deveria não. Hoje, chegamos a esse estágio de consciência que realmente é o que nos dá a verdadeira paz, a tranquilidade interior.
Porque por mais que alguém se arvore em julgar, condenar comportamentos ou personagens em nós, outro dia ainda falei, chegamos ao estágio que para nós foi o ponto do ápice da nossa evolução atual. Porque desprender dos bens terrenos, você que nos conhece há algum tempo sabe que nós não temos mais recursos do Sebastião Camargo. Tem da causa que ele defende, que precisar ser feito, será feito. Mas quando você chega ao ponto de negar a si mesmo, a própria personalidade, porque o que é ou quem é Sebastião Camargo no universo do espírito? Ele é alguma coisa que realmente tem peso? Ou tem peso é o que ele viveu? E quando você pensa nesse conteúdo da vivência, você lembra de Emmanuel e colocamos no segundo livro. Para viver uma experiência, você começa de modo consciente, na mente, criando a própria realidade. Você experiencia e depois traz para um balanço. Se aprovado, é enviado para a superconsciência. E tecnicamente você não tem mais contato, como se esquecesse. Só que tudo isso que foi vivido de forma mais lúcida possível, forma a tua própria consciência, que são as nuvens de testemunhas que te observam o tempo todo. Hoje, se você observar um átomo, você entende isso. Então, você que está nos vendo, sabe que o átomo começa com um núcleo, somente a presença do nêutron. Num dado momento, pelo processo evolutivo ou pela lei de evolução, ele se transmuta em próton, eleva um degrau. Em dado momento, se metamorfoseia, parte dele se transforma pelo processo da metamorfose, gestando os elétrons. Formou o átomo de hidrogênio simples. Mesmo tendo começado com um núcleo, ele está vazio. Se chega mais alguém para preencher o núcleo inicial, ele permanece hidrogênio, só que agora não mais simples, pesado. Mas se chegar mais outra equipe da energia neutra, não é mais pesado, ele é radioativo, mas continua hidrogênio. E aí você fica observando que todos os demais átomos são formados a partir desse. O hélio, 4 hidrogênios, liberando 2 elétrons, rebaixando 2 prótons. Mas quando você chega no oxigênio, por exemplo, tem 8 hidrogênios pesados, com neutro, próton e elétron. Quando você percebe que a combinação de todas as suas vivências formam esses núcleos conscienciais que nós chamamos inicialmente de instintos, mais tarde de sensações, depois de emoções, sentimentos, pensamentos, inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual, depois núcleos que não mais vão pensar. Virtudes já foram pensados e agora vão gestar futuros pensadores. Porque se no início o homem só tinha instintos, o homem, quando mais evoluído e transformado, transforma os instintos em sensações. Não é isso que vemos no Evangelho? Sim. Quando o mesmo homem eleva mais um degrau, transforma as sensações em emoções, quando mais instruído. Mas quando o mesmo homem mais purificado, transforma emoções em sentimentos. E no ponto mais delicado, mais sublimado desses sentimentos, surge o amor que reúne e condensa, num floco ardente, o que nós chamamos de amor, que é a essência da própria consciência, que o amor sintetiza as virtudes. Então, eu estou observando ou o tempo todo sendo observado?
E o interessante, Marquinhos, quando que você descobre isso, às vezes alguém fala, mas eu quero a senha do seu e-mail, sem problema. Fala, mas não tem medo do que eu vou fazer? Aí não é problema meu, aí o problema é seu. Mas eu quero a senha do seu celular, sem problema. Mas não tem medo do que eu vou descobrir? O problema com o que você vai descobrir aí é problema seu. Até tem um amigo que falava com a esposa, é melhor você não olhar meu celular. Mas por quê? Você tem medo de alguma coisa? Eu não tenho medo. Tenho medo do que você vai fazer com o que você vai descobrir. Aí já é problema seu. Então, quando você percebe que o que você observa no outro, você está observando a si próprio. Porque não tem como você enxergar o outro com os olhos dele se ele não permitir que isso seja feito. Clóvis de Barros Filho, numa palestra sobre o tempo, citando Tomás de Aquino e se aprofundando um pouco mais na linha do tempo do próprio estudo, ele cita uma das leis da termodinâmica. O Clóvis de Barros Filho, para quem não sabe, é um professor, cátedra da USP, filosofia, mas também é formado em direito. E ele diz que acontece algo interessante quando se descobre aonde as pessoas existem, qual é o mundo que elas existem. E eu não sabia que isso era uma das leis da termodinâmica, não sei se é a sétima, se é a quarta. Ele diz o seguinte, está me vendo? Sim. Alguém está te vendo. Ouve minha voz? Sim. Agora faça um teste aí em casa. Fechem os olhos. Eu continuo falando a você? Sim, não? Mas abra os olhos agora. Qual o único lugar que eu posso existir? Se quando você fecha os olhos, que se torna um mundo em si, eu só posso existir dentro de você, você só pode existir dentro de mim. Eu não sabia que a termodinâmica tinha estudado essa variação do tempo. Então o tempo conta diferente para as pessoas diferentes. Uma vez ouvindo o irmão Isaías Claro numa palestra que ele dizia que marido e mulher podem estar na mesma cozinha, mas em tempos diferentes. Eu reproduzi essa fala num diálogo com um amigo meu, que moramos na mesma cidade há mais de 40 anos. Ele fala, por onde você anda? Eu falei, na mesma cidade que você, mas em outro mundo. Nós criamos nossa realidade conforme aquilo que nós queremos acreditar. Quando eu cheguei pela primeira vez no centro espírita, e nesse momento deve ter muita gente chegando, me apresentaram o Nosso Lar. Eu li um dia o Nosso Lar. Depois você me apresentou Miramês, e eu fico me pensando se André Luiz e Miramês já não estão cansados, porque eles só aparecem só na primeira página, nos primeiros dias de centro, que são os únicos dias que você acredita, porque ninguém te parou para dizer, calma, nem tudo que está escrito é o que é. E isso fora os escritores que já não podem mais adentrar as nossas realidades de ensino espírita ou mesmo qualquer outra religião que vem aqui, cujo você que está nos assistindo possa envergar nesse exato momento. Acreditar que existe alguém nos vendo e que mesmo a minha crença deva evoluir, deva evolucionar, que cada segundo, com a mesma informação sem evoluir, eu crio um lodo dentro de mim. A informação é uma água, é um fluido. Água por analogia, mas ela é um fluido que tem uma cobrança interessante. O próprio nome diz, a fluidez. Ela não foi feita para ficar estagnada. Estagnada tem um nome interessante, que é lodo, lama. Não que ela seja mal, mas ela se tornou aquilo pelo modo em que eu recebo. E nós vemos que hoje, Sebastião, o ensino não tem mais a fluidez.
O melhor dia da minha vida foi meu primeiro dia no centro espírita. Que eu achei que ali podia-se tudo. Acho que o melhor dia da minha vida foi o segundo melhor dia, que equipara-se ao primeiro dia, se sobrepondo a ele, foi o primeiro dia do despertar da consciência. Que eu achei que eu estava livre de tudo. Se no primeiro dia de um centro eu podia tudo, no outro eu estava livre. O terceiro melhor dia da minha vida, que sobrepõe-se ao primeiro, se adequa ao segundo e me tornou feliz numa nova realidade, foi quando eu achei que eu podia largar tudo isso, que eu estava pronto. Aí eu me perdi em citações, em falas, nós acabamos de ler agora com Miramês, e os exemplos foram ficando cada vez mais raros. Porque você tinha que agradar as coisas do meio. Você nasce no meio social que te cobra algumas etiquetas, aliás, etiqueta é ética pequena, né? Que te cobra alguns comportamentos. E esses comportamentos começaram a me apresentar as maravilhas do próximo milênio. Hoje em dia é bonito dizer eu tive Covid. Eu tenho depressão, Sebastião. Preciso ver que maravilha. Eu tenho medo de dirigir ainda, Sebastião. Acabei de... Você tem tudo isso e não divide com ninguém. Não, é só meu. Então, veja, o primeiro dia no centro espírita, ou no despertar, ou no terreiro de Umbanda, ou na igreja católica, ou no protestantismo, ou nas religiões hindus, chinesas, é o melhor dia da vida de todo mundo. Para que sair do primeiro dia? Aquele que me fala pela primeira vez é o melhor cara do mundo. Eu estou vendo ele pela primeira vez, é o meu Clarencio. E por que todos esses ensinos? Agora eu volto a Merlin, ensinando o rei Arthur, na psicografia de Deepak Chopra, quando na tenda o rei Arthur pega uma colher de sopa, o Merlin pega uma concha de sopa e dá para Arthur. Era tão bom que o Arthur foi pegar de novo e falou, não existe nada nesse mundo que tudo não seja dado na primeira vez. Lembro como se fosse agora. E voltamos a ser criança mesmo sendo velhos. E talvez esse papo aqui em volta dessa fogueira, que um dia foi vaidade, temos que ter um estúdio. Depois se tornou uma necessidade, precisamos ter o estúdio. E hoje se torna uma realidade, não vivemos sem o estúdio. Mas já foi. Então de uma vaidade foi feito tudo isso. Não, Marco, foi de uma necessidade. A necessidade nasceu da vaidade. O Hemingway dizia que não existe maldade que não tenha nascido numa inocência. Ariano Suassuna disse uma vez que só pode matar pela primeira vez um inocente. E nós somos inocentes. Nós acreditamos em tanta coisa. Né? Viajamos, exploramos. E estava tudo pronto aqui, né? Não precisávamos ter saído daqui nem um dia. Como funciona isso quando nós dissemos hoje, se dissermos hoje que Miramês reencarnou, que André Luiz já está entre nós, que Joana já se prepara, já ensaia os primeiros passos, que Ramatiz já atende encarnado, que Chico Xavier já atormenta a criança chamada Emmanuel, para que ela não fuja das suas obrigações, mas uma criança mais orientada ou desesperada, porque prometeu Chico a mesma coisa para o menino, você igual você. E isso, mais do que uma prosa melódica, poética, quem acreditaria em nós? Mas, ao mesmo tempo, no primeiro dia, disseram para nós, acredite na reencarnação. Aí, quando eu falo Chico, não, isso não. Me lembro que, num centro
na grande capital de São Paulo, você pediu para inaugurar a sua palestra, a nossa palestra. E eu disse de um grande líder muçulmano que reencarnou. E quando ele reencarna com consciência, ele olha para todo mundo e diz, não, peraí, não foi isso que eu disse, não. Eu quem? Eu sou fulano que esteve aqui. Não, não, não. Corta a mão, corta o dedo. Se falar besteira de novo, cortamos a mão. Ele não se negou a palavra e disse, sou eu que for cortar a mão. Ó, da próxima vez vai a língua. Ele não negou cortar a língua. Ele não negou cortar a cabeça. Aí esses dias eu vi um vídeo de um cara que comprou um karaokê e chamou a dona da música para cantar na casa dele. A dona da música cantando a própria música não conseguia nota maior que 80. E nós tentamos fazer esse programa de uma maneira que ele seja didático, programático e exemplificador, para que eu possa sair daqui colocando na prática tudo que nós falamos aqui dentro. Mas eu só queria ficar com a primeira vez. E essa primeira vez, porque eu acho que está todo mundo me olhando. Não só, não Clarencio, parece que está Miramês, está André Luiz, está Joana. Não vestes normais, esquece o hábito de Joana, esquece o turbante do nosso amigo, me fugiu o nome dele agora, mas esquece tudo criança. Todos estão me olhando, porque hoje é meu primeiro dia. E fazer o que com esse primeiro dia? Dizer para eles que existe salvação, que é só ler e praticar, que a segunda salvação, que é a prática da primeira, o nosso segundo livro, já está para sair, e que para isso nós passamos por poucas e boas, talvez a maior provação que um homem possa ter na vida. Que dificuldade chegar até aqui. Não foi fácil. Não foi fácil porque nós andamos engessados. Não dá para fazer nada aqui. Porque hoje, se você der um sorriso, tem alguém filmando e postando. Se a sua felicidade era cometer algum ato ilícito, por menor que seja, já acabou. Porque todo mundo está te olhando. O Clarencio não demoraria mais 8 anos para ver André Luiz. Hoje tem Wi-Fi em tudo quanto é canto, Sebastião. André Luiz ia ter acesso a esse homem muito rápido. Hoje é todo mundo. E isso tem que impactar o nosso meio, as nossas falas e a nossa vivência. Porque chegar até aqui é porque, se chegamos até aqui, é porque nós somos merecedores do primeiro dia. Ele não acabou para nós. Ele vai ser essa eterna alegria, essa eterna festa, que um dia vai culminar com aquela data em que você olha para o teu corpo e fala, sede vós igual a mim, porque eu já sou igual a ele, não vou deixar ninguém para trás, ninguém vai se perder. E olha um livro que foi escrito há muito tempo atrás, que na verdade foi escrito agora, na verdade vai ser escrito daqui 2000 anos. Que nada se perderá, mas vocês poderão ser melhor que eu, e nessa hora eu aprendi, eu sou Jesus. Não foge. Mas esse primeiro dia não podia passar. É a minha primeira comunhão na Igreja Católica, é meu primeiro dia na aula, no pré-primário. Foi meu primeiro dia de faculdade. Foi o aperto, o pegar na mão da primeira namorada. Foi o primeiro dia de casamento. É a alegria do primeiro. Não dá para você fazer algo fora da alegria, do encantamento da primeira vez. E ali eu ainda sou inocente. E sei que só tenho bem para... Porque eu sou inocente que sei que só dá para sair se for para o bem. Porque o primeiro passo que eu der no caminho da ignorância, e termo ignorante por falta de conhecimento, temos ignorância por falta de conhecimento,
eu andaria por caminhos aonde a depressão é um Deus. O suicídio, que hoje mata mais do que qualquer doença no mundo, é um Deus. Nós temos isso muito claro porque tivemos um irmão no meio espírita que, antes de ninguém olhar para ela, ela era toda defeituosa. Quando o Vale dos Suicidas olhou para ela, ela passou a ser a melhor das espíritas. Essa primeira vez, que eu espero nunca passar, e que dentro dessa primeira vez exista um mundo aonde eu possa fazer qualquer coisa. Eu tenho o direito de fazer qualquer coisa, mas não tenho o direito de não andar na palavra do Cristo. Onde não é vergonha sentir amizade, onde não é vergonha sentir amor. Onde não é vergonha abraçar, onde não é vergonha pensar que Joana volte. E mesmo que seja como planta, o que é uma vergonha para muitos. Em todo esse mundo, que cabe uma galáxia, que cabem várias galáxias dentro dele, isso foi tudo o que nos foi ensinado até agora. E nós estamos no segundo livro, a 2 milhões de passos do final. Mas ainda não saímos do primeiro dia. Graças a Deus. O perdão daqui a pouco para nós já vai ser uma banalidade. Eu não vou me magoar mais. Que coisa maravilhosa. Seja bem-vindo, Sebastião. Vamos começar o programa agora. Você tem algum tema? Você trouxe algum tema? Tema. Então vamos relembrar o tema de Jesus que só existe no Evangelho de Marcos. Olha aí. Lembra quando você escreveu o Evangelho, Marcos? Eu estava lá. Então, segundo você, no capítulo 3 de sua obra, no versículo 33, você falou, olhai. Isso mesmo, olhai. Vigiai e orai. Hoje, ao invés de observar o outro, a gente esquece que nós é que deveríamos nos observar. Que o olhai é o olhai para o nosso próprio interior. Porque ele disse, o reino dos céus está onde? Dentro de vós. Então, olhai. Tente enxergar isso dentro de você. E relembrou ainda, eu estou em vós. Então, onde devemos buscar Jesus? Em nós. E, ao mesmo tempo, onde devemos refleti-lo? Falou, agora, tudo que fizer um dos mais pequeninos é a mim. Que estarás fazendo. Então, ele está fora também. Vigiai. Não deixe ninguém interferir no seu propósito de vida. Agora, se rale para fazer acontecer, porque a cada um conforme as suas obras, porque orar é arar. Hora de ação. Não por acaso, o Emmanuel fala que oração é força. Agora, a ação da força gera serviço. Então, quando nós começarmos a nos observar, sabendo que estamos observando Deus, porque eu sou o quê? Se para Divaldo, que não acreditava nisso, num dado momento, ele sentado numa pedra, e Joana chega e fala, essa pedra é Deus, Divaldo. Eu não sei se ele deu um salto ou o que foi, mas, senhora, como ele fala sempre, isso é panteísmo. A ideia não é bem assim. O panteísmo, segundo a época de Kardec, era a ideia que você saía de um todo. Saía. Quando você voltasse, você perdia a consciência. A personalidade. Só que agora não sai. Tudo é imanente em Deus. Então, tudo são expressões de Deus, inclusive a pedra que agora tu sentas. E o próprio Kardec, né, no Livro dos Espíritos, começando pela questão 144, quando chega na questão 150, ele preocupa, mas se quando eu morrer perco a consciência mesmo? Jamais. E fica interessante, depois de ele receber, então o panteísmo morreu.
a primeira parte, né? Porque a segunda parte, porque a primeira parte é real. Leon Denis fala isso, nós nascemos de uma grande alma, somos um foco dessa grande alma. E é uma ideia panteísta. Só que agora, segundo Kardec, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, nunca a perde. Então ele falou, a metade pode ser panteísmo, mas a metade já não é, eu não perco. E depois, eu não sei se ele se assombra com a resposta na questão 151, ele pergunta, o que pensar da opinião do que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Ali eu já sabia, não perde a consciência, mas o que pensar de quem pensa assim? Retornou ao todo. Ele falou, o conjunto dos espíritos não forma um todo? O próprio todo não é um conjunto de espíritos? Sim. Não constitui um mundo completo? E depois a gente sabe que na Revista Espírita, aqui mesmo na questão 144, ele já fala da alma do mundo, que é um conjunto de espíritos. Que na Revista Espírita, e nós colocamos até em nosso livro, se você quiser pegar aí na página 39 e ler para nós a segunda citação. Pode ler para você. Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu próprio adiantamento material? Considerai, pois, todos os espíritos encarnados e desencarnados, acréscimo nosso, como fazendo para parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir, ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. É a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendidos, o delegado superior que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual cada um de vós faz parte, encarnados e desencarnados. São as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Este é a cabeça, os outros são os braços. E este é o Cristo. E se nós somos células do corpo do Cristo, quando uma célula cancerígena começa, na sua ânsia de ser livre, seguir carreira solo, por lhe faltar mais amplo conhecimento que faz parte de um todo, sem perceber, ela começa a matar o próprio todo. Então, quando eu agrido você, que também é parte do Cristo, comportando-me como um câncer ou uma célula cancerígena, será que eu estou percebendo que estou destruindo o ser que nos integra? Porque o corpo físico pode morrer totalmente pela ação de uma única célula que começou essa proeza. Sim. Mas quando um musicista, na realidade um violoncelista, que visitado pelo câncer, a químio ou a rádio fazia o tumor aumentar. Então não adiantava, estava sendo prejudicial ao invés de benéfico. Então ele resolveu declarar amor para as células cancerígenas. Isso é recente, tem menos de 5 anos o acontecido. E ele começa a gostar do negócio de declarar amor para a célula, depois para si mesmo, na sua completude, e depois para a humanidade inteira. Quando repetido o mapeamento, que acho que é PET scan, mais ou menos assim que é o nome, não tinha mais nenhuma célula cancerígena. E chegaram à conclusão que o que ela mais teme é o amor. Ora, antes do amor não existia a criação. Nós próprios somos personificações do próprio amor. A célula cancerígena também, não é? Sim. Então, o que está faltando para ela? Amor. Por isso que o câncer nasce da mágoa, do ressentimento, do ódio, da vingança, de tudo isso. Se não nascer agora, nascerá daqui a pouco.
Entendo. Então, quando nós falamos desse olhar, então, se eu sou alguém que me enxergo como ser cósmico e ajo como tal, inteiro na ação, sabendo que por mais que eu não admita, o universo inteiro está me observando. Porque eu estou em toda parte, em incontáveis dimensões. Então, o que está acontecendo numa das dimensões se reflete nas outras e vice-versa. E é como se todos estivessem torcendo para você, para mim, fazer o melhor agora. Porque esse melhor depende da evolução do todo, no espírito ou na totalidade. Como chama aquele irmão nosso que morreu quando nós começamos a fazer palestra por esse Brasil afora? Que ele dizia que quando alcançarmos 1%, quando o mundo alcançar 1%, tudo se renova. Morreu... Dr. Antônio Carlos Costardi, que foi triturado por alguém que não queria ouvir o que ele tinha para dizer. Quando ele começou, ele foi um dos primeiros no meio espírita a falar das personalidades múltiplas. Lembro. Mas o nome dele se apagou, não ficou? Antônio Carlos Costardi. Pergunta no movimento espírita. Não, ninguém. Eu não vejo praticamente ninguém falar. E para mim foi os ensinos mais nobres que tivemos foi com esse moço. Mas hoje, Sebastião, com todo o respeito, se você perguntar quem é Robson, ninguém sabe. Se você perguntar quem foi Chico, alguns lembram. Se você perguntar quem foi Ivone do Amaral Pereira, ou do Pereira Amaral, talvez alguém já tenha ouvido falar. Ou então alguns centros, com todo respeito, que vivem, porque receberam o nome desses seres iluminados. Mas nós não... Essa ideia dentro de nós de fazer esses exemplos fluidificar, até porque quando você fala sobre uma pessoa, você tem no mínimo a ideia de vivenciar parte do que ela passou. Então todos estamos fugindo. Hoje nós precisamos, com todo respeito a todos que fazem isso, mas o que nós queremos é chorar. Não, nós queremos ir numa palestra que nos faça chorar. Nós queremos passes. Nós queremos espíritos de luz. Estamos passando por um mundo de regeneração e agora de iluminação, porque nunca nasceu tanta Cleópatra, né? Nunca nasceu tanto Júlio César, só nasce gente inspirada. Mozart tem um em cada canto. Mano, acho que já tem mais de 100 que eu já cataloguei. Então, um gari não nasce mais... Plantador, então, seu pai deve estar querendo saber como é que volta, porque não tem mais o roceiro, não tem mais nada. E esse primeiro dia que nós vivenciamos hoje, talvez seja para receber esses espíritos de volta. Mas falando em Ivone, falando em André, mas André já evoluiu, gente. Uma célula de André hoje deve nos ensinar coisas que nós nunca vimos. E até certo ponto aceitamos André, né? O nome? Sim, mas tira dele o nome e nos apresente outro ser e vamos ver se eu acredito nele. Nem só isso. Até quando ele, nos atendimentos das chamadas cirurgias espirituais à distância, que nos beneficiaram de algum modo, esse sim nós aceitamos. Mas quando chega lá, em Missionários da Luz, no qual o instrutor Alexandre fala que nós podemos ajudar, podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é obrigação de cada qual. O ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. Somos filhos de um pai que cria e etc. Somos criadores. Então, quando fala o ideal é que cada um seja o médico de si mesmo, eu já não estou gostando muito desse André Luiz. Aí chega lá mais na frente, né, no mundo maior,
enquanto o homem não compreender que as suas células não são simples fragmentos de carne, mas companheiras de evolução e que ele deve contribuir para que elas evoluem com a sua alma, esse cara está de possuído. ponta. E aí, mais tarde, ele volta lá no Espírito da Verdade, na obra, e aí ele traz a outra. A oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. E na mesma... Onde está esse? É o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é lá livro, é um livro. Ah, é um livro? É um livro. Não é lá na codificação? Não, é um livro psicografado por E por Valdo. que não poderia ter sido na codificação? Poderia, lá, isso já existe lá, esses são não, eu só estou te fazendo decodificações. Eu só estou te fazendo essa saia justa. Lá a coisa foi mais profunda até, só que não enxergamos. Lá a fé criou a própria oração. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 23 do capítulo 27, a fé é a filha primeira a oração é a filha primeira da fé. E depois a fé é mãe de todas as virtudes. Não é só para desconstruir essa coisa do tempo, porque André Luiz, 1960, exato, 70... Só que ele existe lá e existe cá. Só muda seus nomes, até porque André Luiz não existe, é um pseudônimo. Nós chamamos, uns falam que é Carlos Chagas, outro nega, diz que não é. Isso é o que menos importa. Interessante, não podia ser um morador de não podia ser o José ali da esquina, dono da quitanda, né? Precisamos, a cada um conforme a sua... Mas é só... Só de imaginar que o moço, se for Carlos Chagas, era o cara por aqui. Um grande cientista, né? E quando ele chega lá, ele não serviu nem para faxineiro das câmaras de retificação, ele foi ser auxiliar de faxineiro. Não foi ser auxiliar de enfermeiro, só que ele se ralou para ser médico lá também, como ele se ralou para ser cá. Com a vantagem lá, que lá ele acredita em Deus, agora que ele não acreditava. Então, por isso que evolui com uma rapidez, só que depois coloca em nossos ombros a responsabilidade. Quando ele vem lá em Evolução em Dois Mundos, fala, o bem de todos é o eterno princípio. Se é eterno, meu filho, não tem como mudar. Então, qualquer atitude nossa precisa visar o bem de todos. Chico voltasse hoje, ele faria a mesma coisa? Totalmente diferente. Me convença. Então, vamos lá. Vamos só para mais uma outra situação. Mecanismos da mediunidade. Quem psicografou? Acho que foi Valdo e Chico Xavier. Foi os dois? Ou foi só Chico? Foi os dois. Vamos lá. Queira ou não, cada ser possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Se Chico voltasse hoje, ele cumpriria pelo menos o que ele psicografou nesta face, com André Luiz, e na outra, com Emmanuel, na obra chamada Emmanuel, quando ele fala da medicina espiritual. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soro ou de uma alimentação artificialíssima. Ele chegaria sendo médico de si mesmo, ou já não mais adoecendo. Não precisava mais lamber ferida. Não, pelo menos ele começaria de onde ele parou. Ele não precisava refazer o caminho. Porque Kardec, se volta hoje, volta pela intuição, porque foi onde ele parou. Sim. E deve ter alguma coisa ainda mais avançada que a intuição, porque é o que nós sabemos que é o que faz a conexão entre a alma e o espírito. Agora, o que faz a conexão entre o espírito e o Cristo, por exemplo? Eu te garanto que não é a intuição. A intuição é para você buscar algo dentro de você. Como a inteligência agora, a intuição em algum plano é coisa de espírito atrasado. Exato. Nós não estamos nem no começo. Estamos apenas na periferia. Entendi. Mas o tempo passou tão rápido, né, Marco? Aqui e no geral. Exato.
onde nós vivemos ou estamos vivendo agora, nem precisaríamos sair, né? Porque temos a liberdade de ir para qualquer dimensão dentro do nosso universo consciencial. Mas você tem compromisso aqui na terceira dimensão com a universidade, fazendo um curso, né? E precisa ir para uma aula daqui a pouco. E a gente precisa, por amor a você, e quem ama, liberta, desapegar e não querer você tudo para agora. Como diria Paulo, aonde eu estou, aonde eu quero. Mas serviu de alguma forma para um alento, para voltar a visitar a minha casa. Toda vez que faço um programa, faço uma viagem aonde acho que nunca deveria ter saído, mas se não sairmos, que aliás, tudo no primeiro dia. Como se fosse no primeiro dia. Obrigado a você que nos acompanhou durante todo esse programa do Despertar Necessário, comigo, Marcos Aurélio, levando até você as informações que busquei e encontrei dentro de um mínimo átomo, um átomo de inteligência que nos conduz. Na verdade, deveria ter sido conduzido, mas eu também ando um pouco devagar, como diz a música, porque já tive pressa. Porque se na estrada eu vou, estrada eu sou. Te vejo no próximo programa, conversando em volta dessa fogueira com esse menino aqui do lado. Antes de você partir desse momento, sim, mas ficando, parte de você vai ali. Relembre André Luiz aqui da obra Entre a Terra e o Céu, Senda de Provas, capítulo 4, a citação. Quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Grifo nosso. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão eterna mais uma vez. Que assim seja. Querido e amado amigo. E lembrando a vocês que amanhã temos mais um recorte de nossas lives. No domingo estaremos aqui às 17h30 para mais um episódio. O papel da consciência desperta, a autoiluminação. E lembrando ainda que temos alguns compromissos. No último sábado, no nosso canal no Telegram, vamos falar de autodescobrimento. Antes falamos de autoconhecimento. Agora, ou melhor, após exame de consciência e como fazê-lo, agora autodescobrimento. Isso está como pauta do último sábado às 17h30. E às 20 horas do dia 23 de setembro, com o grupo lá do Templo Vicente de Paulo, Templo Espírita Vicente de Paulo de Franca, que estão estudando o livro Despertar da Consciência. Então vamos estar numa sala de bate-papo com eles, falando um pouco do livro e interagindo com esses irmãos em Cristo. As demais atividades, no domingo passamos a vocês, segunda sempre, às 20 horas, meditação à luz do dia. Quarta-feira, exemplo não nos falta, já está nas reprises, iniciando as reprises da terceira temporada. Depois, na próxima quinta-feira, mais um despertar necessário, que é com a Adriana Rochas, falando o diferencial da oração e da prece baseado nos ensinos do segundo livro. Então, mais uma vez, a nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir,
a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês nesta gravação, ao César Ayala, que é o responsável direto pela quinta-feira, pelo Despertar Necessário, às emissoras parceiras, empresas parceiras, a todos os corações solidários e fraternos que nos ajudam nesta jornada de luz. E, em especial, agradecemos todos os seres que se fizeram instrumentos de Deus para o nosso despertar, para nos lembrar de nossos compromissos, não só de alto amor, mas de halo amor, que é o que nós chamamos de amor e caridade, compaixão e piedade em sua completude. Ou seja, se eu estou vendo fora tudo que está dentro, tudo que faço por quem está fora, estou fazendo por mim mesmo. Paz profunda a todos. Fique agora com o nosso irmão Valdeci de Souza, lembrando das nossas redes sociais. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e ao mesmo tempo auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.